homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, A Longa Noite Humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do Espírito Amaral Ornelas, trazida ao nosso conhecimento pelas mãos iluminadas de Francisco Canto Xavier, queremos, neste mês de outubro, em que se comemora o nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, prestar uma singela homenagem a este espírito de escola a quem devemos tanto. A organização, a codificação da doutrina espargida pelos espíritos superiores, com o sacrifício da vida, da saúde, do repouso, enfrentando muitas lutas e dificuldades, para nos trazer de volta o Evangelho redivivo de Jesus, em toda a sua pureza, para que todos nós pudéssemos compreender. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre o livro Nosso Lar, escrito pelo Espírito que utilizou o pseudônimo de André Luiz, e foi publicado no ano de 1943, 1944, pela Federação Espírita Brasileira, pela psicografia de Chico Xavier. Esta obra realmente é revolucionária. E neste ano de 2010, em que temos a grata honra de saber que a obra foi transformada em filme e se torna um dos maiores sucessos de bilheteria, de público, de toda a história do cinema nacional, sendo assistido por mais de 3,5 milhões de pessoas até o momento, e continua em cartaz, que dará origem inclusive a seriados de televisão, a continuação da série dos vários outros livros escritos por André Luiz. Somente 13 são chamados A Vida no Mundo Espiritual. Mas André Luiz publicou vários outros, inclusive em parceria com Emmanuel. Mas desse 13, o primeiro, e talvez o mais extraordinário, pela quantidade de informações acerca de uma colônia no mundo espiritual, sitiada por sobre o estado do Rio de Janeiro, na época contando com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais. Nós vamos ter uma pálida, mas muito rica imagem, e teremos muitas informações de como seja a vida além da morte. Mostrar-nos verdadeiramente que a vida prossegue, que só existe vida. E André Luiz, com muita propriedade, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, vem nos trazer uma série de variadas lições para que nós tenhamos mais consciência do que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, e fazer um verdadeiro treinamento para essa passagem que chamamos morte, que nada mais é que um passaporte para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque nós somos espíritos imortais, transitoriamente usando uma roupa, um corpo físico, mas prosseguiremos na eternidade dos séculos.
Então, André Luiz, no prefácio da obra Nosso Lar, vai nos dizer que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, e avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui uma operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino do ser. Ó, caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. E ele prossegue então na sua narrativa, trazendo a informação do seu próprio desencarne, como médico, vivendo na década de 20, de 30, no Rio de Janeiro. Um homem rico que teve muitas facilidades. Seu pai, um grande comerciante, sua mãe, uma esposa dedicada. Jamais conheceu o preço de um livro. E após formar-se em medicina, ele tem a facilidade de encontrar muitos clientes do seu círculo de amizades e de seus familiares, não sabendo o sacrifício daqueles médicos pobres que têm uma grande luta no início de sua profissão. Orgulhoso, rico de vaidade intelectual, André Luiz, apesar de frequentar as religiões tradicionais, não se dedicava a elas. E, em verdade, no seu íntimo, tinha muita pouca fé. A sua crença na religião não lhe foi suficiente para compreender a passagem de sua vida física para a vida espiritual. Os dados biográficos de André Luiz foram todos truncados, nos ensina Chico Xavier. Portanto, não nos devemos preocupar quem realmente teria sido ele. Alguns afirmam que teria sido o médico sanitarista Carlos Chagas. Outros aventam que poderia ter sido Oswaldo Cruz. Outros desfilam inúmeros nomes. Pesquisadores defendem que foi um médico pouco conhecido a nível nacional e que se chega a muitos detalhes, que vão inclusive publicar livros com pesquisas a respeito, mas todas as informações vão ser apenas aproximadas, porque esse espírito que utilizou o nome de um dos irmãos de Chico Xavier, que estava deitado ao seu lado quando se apresenta pela primeira vez, apesar que alguns autores têm dito que André Luiz se aproximou de Chico Xavier por cerca de 700 dias aproximadamente, para, aproximando-se dele, buscar a sintonia perfeita
para que a mensagem pudesse chegar com toda a sua pureza, com todos os detalhes. E o próprio Chico vai revelar que ele, a princípio, acredita que está sofrendo uma mistificação, algum tipo de engano, porque ele era muito humilde. E recordando-se de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec interroga qual seria o conceito de um médium perfeito, e as entidades venerandas respondem que perfeito não é uma palavra adequada ao nosso mundo, que poderíamos dizer no máximo bom médium, e o bom médium é aquele que é menos enganado. E Chico também foi enganado. Interroga o espírito humano por que ele houvera permitido isso, e ao que aquela entidade responde: Chico, para que você saiba que você não é infalível e para que conserve sempre a sua humildade. Então nós sempre, quando analisarmos uma obra mediúnica, temos que ter esse cuidado, esta cautela na análise das informações, como o próprio codificador nos ensina na sua obra monumental. As palavras do Espírito Erasto, que nos diz que é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira, que devemos sempre submeter tudo ao crivo da lógica, do bom senso, da razão, e que uma nova revelação, uma nova ordem de conhecimentos, ela, quando for realmente verdadeira, deverá ser ministrada por diferentes espíritos, através de médiuns diversos, em pontos diferentes da Terra, no que ele chamou de controle da universalidade do ensino dos espíritos. Um meio de modo a permitir mais segurança nas comunicações antes de abraçarmos qualquer teoria. Que a doutrina espírita marcha lado a lado com a ciência. Ela não se arvora em substituí-la e reconhece que no dia que a ciência demonstrar que se encontra em erro, abandonará aquele ponto em que está o equívoco e adotará a informação da ciência. Então nós temos essa consciência lúcida e vamos analisar a obra de André Luiz, claro, conhecendo o médium excelente que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o espírito André Luiz, pela série de outras comunicações, de outros livros que foram psicografados por Chico e por outros médiuns, vai demonstrar que se trata verdadeiramente de um espírito nobre, não é um espírito puro. Pelo contrário, vai narrar todas as suas dificuldades que enfrentou, inclusive que ao desencarnar, depois de acometido de um câncer no intestino, e chegar inclusive no mundo espiritual, passar 8 anos numa região de sofrimento, como se fosse uma espécie de purgatório, um local de limpeza, de depuração, de purificação para aqueles espíritos ainda muito apegados à matéria, aqueles espíritos sem conhecimento, sem preparo do mundo espiritual, que os espíritos nesta obra chamaram de umbral. Mas umbral nada mais é que passagem, que portal, que porta. É apenas um momento de transição breve, ou mais ou menos longo, onde aqueles espíritos vão expelir do seu psiquismo muitos tóxicos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa falta de fé, a nossa mentira, os nossos vícios. Não se preocupem com o umbral, pessoal, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês vai passar por lá. Todos são trabalhadores de Jesus. Se formos lá para o umbral, e eu já fiz isso, falei para a mamãe: mamãe, se um dia eu desencarnar, eu quero que a senhora coloque no meu caixão, na minha roupa, um crachá bem grande, escrito trabalhador, que é para que, se eu me encontrar um dia no umbral e o pessoal dizer: Nazareno, mas você que dava palestras lá no Centro Espírita André Luiz, você está aqui no umbral,
E eu vou dizer, meu amigo, estou aqui, mas estou a trabalho. Então nada de preocupações com Umbral. Um expositor de Pernambuco diz que não tenhamos medo de ir para Umbral. E todo mundo perguntou, mas por quê? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. A gente vai encontrar o pessoal até do centro espírita lá, os trabalhadores. Dorinha, mas você aqui? Pois é, meu irmão, fazer o quê? Não é? E aquela sogra ou aquela nora terrível, você, eu tinha certeza que você vinha para cá. Mas nada mais é que uma passagem. E o Espírito Samuel Lucas brinca dizendo, Nazareno, o Umbral é como se fosse um spa. Você sabe aquele spa que a gente paga para emagrecer, perder uns quilos, passar fome, para ficar mais bonito e mais saudável e mais jovem? As pessoas pagam altas somas. É muito caro ir para um spa. Pois o Umbral é como se fosse um spa para o espírito. Ele vai perder as gordurinhas do egoísmo, do orgulho. E certamente é para o nosso bem, meus amigos. Porque se Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, e Ele o é, como nos ensina o Livro dos Espíritos, se nós passarmos alguma temporada rápida neste spa, certamente é para o nosso bem. É para a nossa depuração, a nossa purificação. É como se fosse um intensivo, onde o Espírito vai se libertar mais rapidamente de suas imperfeições, para chegar finalmente nas colônias, nos estados e mundos espirituais superiores. André Luiz só consegue ir para nosso lar porque ele passou pelo umbral para depurar-se. Não há nada de preocupações, né? Se formos passar alguns minutos, algumas horas no umbral, vamos lá a trabalho. Vamos fazer palestra no umbral, evangelho no lar, não é? O estudo do evangelho no umbral, dar passes. Porque lá vou ficar me queixando, chorando, lamentando? Não. Vamos fazer o bem. Vamos fazer tanto bem que os espíritos maus vão fazer de tudo para tirar a gente de lá o mais rápido possível. Então não tenhamos medo, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. De tudo dai graças, ensinado o apóstolo dos gentios. Então, mesmo este período que André Luiz passa, sem noção de tempo ou de espaço, ele fica com aquela perturbação natural após a morte, porque desencarnara muito jovem, antes do tempo previsto. André Luiz, segundo a narrativa do livro, abusava dos excessos alimentares, do excesso de comida, a gula. Utilizava-se demasiadamente das bebidas alcoólicas, prejudicando o seu fígado, os seus rins. Mantinha relacionamentos extraconjugais em bordéis, em prostíbulos, onde adquirira sífilis, a doença venérea que consumiu muitas das energias vitais do seu organismo, predispondo ao aparecimento do câncer, o que provocou uma oclusão intestinal. E após 40 dias de lutas no hospital e passar por 2 cirurgias graves, ele desencarna antes do tempo. Não somente isso, o Dr. Henrique de Luna queria fazer o seu diagnóstico na cidade de Nosso Lar. O médico espiritual percebe que, além disso, ele nutria pensamentos de ódio, de maledicência, que fora grosseiro, impensado, não media suas palavras no convívio, teve mágoas, ressentimentos, e que tudo isso nos faz adoecer, o que nós chamamos de perispírito na doutrina espírita, e conhecido por diversos nomes em várias civilizações antigas. O modelo organizador biológico, como definiu o Dr. Hernani Guimarães Andrade, parapsicólogo espírita, hoje no mundo espiritual, campos da vida e pesquisas na América e na Europa, e tantos outros nomes. Então, até a questão dos pensamentos, dos ressentimentos, vão influir no nosso corpo espiritual ou corpo incorruptível, como falava Paulo de Tarso nas suas epístolas, provocando a doença.
agravando os quadros de moléstias, e ele desencarna como um suicida indireto, como um suicida que não teve a intenção premeditada, mas ele era médico, meus amigos, conhecia os malefícios do cigarro e se utilizava dele, dos excessos do alcoolismo. Então chega na condição lamentável no mundo espiritual, e por isso passa algum tempo no umbral. Veja que no livro Nosso Lar há personagens que não passaram pelo umbral. Dona Laura, a mãe do enfermeiro Lísias, que hospeda André Luiz em sua residência em Nosso Lar, ela ficou viúva muito jovem, criou seus filhos com muitos sacrifícios, padeceu muitos sofrimentos na terra, e ela afirma que talvez por isso não precisou passar pelo umbral. Seu esposo Ricardo, que houvera desencarnado antes, havera lhe preparado o caminho, inclusive uma habitação conquistada pelo trabalho abençoado. Que a verdadeira riqueza de Nosso Lar é o trabalho. Teremos sim lá atividades de lazer, de música, os campos da música, o bosque das águas, onde até os namorados entoam hinos de amor, de promessas, mas a principal ocupação lá é também de trabalho. E diferentemente de um céu angelical, de contemplação e de ociosidade, de apenas escutar anjos tocando harpas ou músicas celestes, em que pese haver música em Nosso Lar, a principal atividade dos seus trabalhadores é o trabalho. E o trabalho é a nossa bênção, meus amigos. Eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha. A mãe do espírito André Luiz, que habitava uma região mais alta, em uma esfera mais elevada, que velava por André Luiz desde o momento do seu desencarne, e ele não conseguia sequer percebê-la, nem mesmo no umbral. Ela vai dizer que, sim, lá tem sensações maravilhosas, porque tem mais oportunidades de servir, que há mais responsabilidades e mais trabalho. Já não temos mais a fadiga do corpo, as doenças, os problemas, as inquietações, porque o espírito, iluminado pelo conhecimento, pela fé que nos sustenta, pelo amor que nos nutre a alma. Amor, alimento das almas, é um dos capítulos do livro Nosso Lar. Vive em uma paz muito grande e tem mais condições de auxiliar seus entes queridos que ficaram na terra ou em outros lugares. Mas vejam que o próprio Kardec vai nos dizer que céu e inferno, entre aspas, né? Que as regiões felizes ou menos felizes no mundo espiritual, na verdade, são estados de consciência. Então há pessoas aqui na Terra que já estão vivendo no umbral, com pesadas dívidas financeiras, com relacionamentos muito difíceis no campo amoroso, padecendo doenças sem a compreensão delas, padecendo desilusão, desesperança, tristeza e obsessões, presas aos vícios das drogas. Elas já estão no umbral. Há outras, como a nossa querida Dorinha. Eu olho para ela, ela está sempre sorrindo. Apesar, claro que temos todas nossas limitações, mas ela sempre traz uma palavra de bom ânimo, de um sorriso. Então, apesar das dificuldades, porque Jesus nos diz: meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vai ter o bom ânimo, a fé no futuro, a consciência tranquila, para prosseguir enfrentando as dificuldades. Ela já está quase que em nosso lado. E ela, não só ela, mas vários trabalhadores dessa casa sertaneja. Então vejam que é um estado de consciência, porque a lei de Deus se encontram na nossa consciência.
Então é o próprio espírito perturbado, em desarmonia, com sentimento de culpa, de remorso. E no livro Céu e Inferno, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que o espírito desencarnado é 1000 vezes mais impressionável do que quando estamos no corpo físico. Ele sofre muito mais as agruras da infelicidade, mas também poderemos concluir que experimenta sensações maravilhosas. Então, no livro Nosso Lar, que os espíritos vão dizer, na psicografia de Chico Xavier, Lísias conta André Luiz, que foi fundada por espíritos desencarnados de portugueses no século XVI. Há mesmo um livro, Cidade no Além, de Igorina Cunha, que vai trazer ilustrações, desenhos do que se utilizou o diretor Wagner de Assis no filme Nosso Lar. E Chico, inclusive, confirmou a veracidade dessas informações. É uma colônia, mas não é, como nós podemos acreditar, o único tipo de morada espiritual, não. Os próprios espíritos dizem, André Luiz, que são muito diversos os níveis, as esferas, os locais, e nos reunimos por afinidade, por evolução espiritual, porque há muitas moradas na casa de meu Pai, como nos dizia Jesus. Lá vemos a importância da água, que é preparada e magnetizada pelos ministros do ministério mais elevado de Nosso Lar, da união divina, que vão preparar aqueles fluidos para que aquela água sirva para todas as dependências das colônias de Nosso Lar. Vamos ver a alimentação mais leve, baseada em sucos, em frutas, em caldos reconfortantes e muito saborosos, muito mais do que experimentamos aqui na Terra. É um reparo que nós precisamos fazer no filme. O filme tem algumas licenças poéticas, é natural, e é impossível em 103 minutos discorrermos sobre toda a grandeza das lições do livro Nosso Lar. A radionovela, que é muito bela, são 7 CDs, 7 horas, produzida pela editora Elevação, da Legião da Boa Vontade. Vale a pena conhecer. E agora a Federação Espírita Brasileira publicou também o audiolivro, que a gente pode escutar no carro, no MP3, no computador, escutar no DVD player, a leitura do livro Nosso Lar, trazendo muitas e belas informações. Então vejam que a alimentação já é mais suave, que lá realmente é como se fosse aqui na Terra, mas de um modo mais avançado, mais depurado. E que muitas vezes aqui mesmo tentamos copiar o que aprendemos no mundo espiritual. A organização, a ordem, a disciplina, o respeito, os méritos. E eles vão nos dar uma lição muito bela, Dona Laura, dizendo que muitos podemos pedir. É verdade, muitos podemos fazer pedidos, mas poucos podem rogar. Porque a rogativa, de maneira diferentemente do pedido, é para quem tem mérito. É para quem conquistou, através do trabalho em favor dos seus irmãos, a oportunidade de ser auxiliado pelos seus irmãos maiores. Porque como poderemos, meus amigos, pedir a assistência dos espíritos superiores, se nós, por nossa vez, não ajudamos nossos irmãos menores? Então é uma questão de mérito, de merecimento, de vontade ativa, de trabalho digno e de merecimento. Na alimentação nós vamos ver que no Livro dos Espíritos fala que a carne sustenta a carne, de outro modo o homem enfraquece. E vamos compreender que naquela época, em 1857, os Espíritos não poderiam trazer tanta informação, sob pena de que muita luz pode ofuscar. O Espiritismo deve ser ministrado em doses homeopáticas, nos ensina Bezerra de Menezes. E o próprio Paulo nos ensinava: não vos alimentei com manjar, mas com leite, porque vós não suportaríeis ainda.
Então ele trata muitas vezes alguns apóstolos, algumas igrejas, como crianças espiritualmente. Então a revelação vem aos poucos. Imagine que naquela época, para se tornar espírita, a pessoa, além de ter que aprender renúncia, perdoar, fazer caridade, ser indulgente, benevolente, ter resignação, além disso tivesse que deixar de comer carne. Hoje ainda somos poucos, imagine se fosse proibido comer carne. Mas os Espíritos já começam a nos falar no livro Nosso Lar da necessidade de desapegando, de alimentação mais leve, de nos preparando também para, como o Nosso Lar enfrentou várias lutas, 30 anos de problemas por conta da alimentação, o governador de Nosso Lar, que curiosamente é a entidade que mais trabalha na colônia, que tem mais senso de responsabilidade do que todos os outros trabalhadores juntos, que está no poder há 114 anos, na época que o livro é publicado, e que se reconhece a grandeza, mesmo apesar de ter direito a férias, ele jamais as tira, está sempre trabalhando, e nas horas de folga vai visitar o Ministério da Regeneração, as câmaras de retificação, os locais mais difíceis, mais sofridos, onde André Luiz vai começar a trabalhar como auxiliar de enfermagem, como faxineiro, limpando as substâncias que são expelidas do psiquismo, depois do trabalhador Tobias aplicar passes, irmã Narcisa auxiliando também. Então vai falar da alimentação, vai falar da propriedade, dizendo que todos lá têm direito à habitação, à roupa, à alimentação, mas aqueles que trabalham, que se esforçam, conquistam fichas de serviço que eles chamam, ou chamavam naquela época, de bônus hora, horas de trabalho para conquistar uma residência específica, que cada família só pode ter uma, numa maneira muito inteligente de distribuir a riqueza, entre aspas, né? Porque a verdadeira riqueza vem do trabalho. Nada é inútil. E eles têm ali a oportunidade de ajudar os seus irmãos, através daqueles créditos em trabalho. A outra entidade mais extraordinária de Nosso Lar, além do governador, a ministra veneranda, que tem acumulado mais de 1 milhão de horas em favor do próximo. Somente ela e o governador tiveram oportunidade de ver o próprio Cristo de Deus nas esferas celestes. E a sua grandeza maior é o trabalho, ajudando os seus irmãos, trabalhando no ministério da regeneração. E curioso que Dona Laura vai afirmar também, e isso fica de estímulo à maternidade. Como está lá no livro Missionários da Luz, aquela obra que nos mostra a importância de termos filhos, dos compromissos que assumimos no mundo espiritual, da bênção que é a reencarnação, que é a verdadeira desobsessão cá para nós, meus amigos. Eu acredito sim, eu sou médium, trabalho na reunião de estudo, desenvolvimento, nós realizamos desobsessões, aconselhamos e esclarecemos alguns espíritos, mas muitos estão tão empedernidos no mal, com um sentimento de vingança tão forte, no monoideísmo tão grave, que eles recebem ali algum alívio, mas o verdadeiro perdão, a verdadeira desobsessão, para nós, pessoalmente, é a reencarnação. Esquecer completamente o passado e reencarnar na mesma família para o amor da mãe, o amor do pai, de irmão, cobrir a multidão de pecados de ontem. É uma verdadeira bênção. E Dona Laura vai dizer que quando lhes são confiadas crianças para que ela cuide, ela ganha o salário em dobro. As suas horas são contadas em dobro. A importância de ajudarmos os pequeninos. Deixai vir a mim as criancinhas, dizia Jesus. Então os compromissos, a missão tão bela que é a maternidade. E hoje a gente está tão egoísta, não é? Fechamos as portas, praticamos tantos abortos. E tem lá a passagem em que uma senhora consegue atravessar as primeiras fileiras de Nosso Lar, se aproxima do portão e um dos trabalhadores vai procurar Narcisa para saber o que deveria fazer, se deveria deixar a pessoa entrar ou não. Ela vai chamar Paulo, o chefe da vigilância,
que com a sua visão espiritual aguçada, ele percebe ao redor daquela mulher que chega buscando ajuda, querendo encontrar o céu que lhe fora prometido. Ele percebe 58 pontos negros ao seu redor. Foram abortos. Ela, na condição de trabalhadora da área de saúde, provocara diretamente 58 abortos, e ali se encontravam presos ao seu perispírito, vampirizando as suas energias. Ela não estava pronta e continuava ainda nutrindo muito ódio, muita mágoa, blasfemando contra Deus. E infelizmente André Luiz percebe que ela ainda não está pronta para ser ajudada, porque muitos são chamados, meus amigos, e não são poucos os escolhidos, não. Lísias reformula a frase dizendo que muitos são chamados, mas poucos aqueles que aceitam o chamado. O chamado do Cristo para a porta estreita, para o esforço, para a resignação, para o perdão, para a caridade. Então vejam, o problema do aborto é analisado também no livro Nosso Lar. Vamos ver o problema da herança. O pai da enfermeira Paulina, uma moça muito bela, ele chega em estado completamente de loucura, desesperado, nas câmaras de retificação. Vejam que André Luiz, como passou no umbral um largo tempo, ele não vai para as câmaras de retificação, ele vai para o Ministério do Auxílio, que é mais elevado, que é mais tranquilo. Mas, como Paulina tinha méritos, ela consegue trazer o seu pai para a câmara de retificação, e ele chega em estado de quase loucura, porque o seu filho, Edelberto, que era médico, provoca a eutanásia, apressando a morte dele, que agonizava, mesmo que numa doença terminal, para disputar-lhe a herança antes do tempo. A família está degladiando por conta dos bens da terra, e a gente vai ver o perigo que é a riqueza dos bens materiais, se não são consagrados ao bem, à repartição, à ajuda dos semelhantes, ao ensino do desapego. Quantas famílias se despedaçam na hora da herança, do inventário? O apego aos bens terrenos. E ele sofre com ódio e sofrendo a influência dos pensamentos de seus familiares, ao ponto que Tobias tem que mandar uma carga de novas preocupações à família, para que esquecesse um pouquinho dos problemas. Do mesmo modo, Francisco, um outro paciente das câmaras de retificação, tão apegado ao corpo, ficou preso à sua vestimenta corpórea durante largo tempo. E agora, na câmara de retificação, ele tem pesadelos, ele vê um monstro persegui-lo, e ficar completamente desesperado, tendo que ser acalmado com passes, recebendo sedação. E André Luiz, que não enxerga aquele monstro, pergunta a Narcisa, e ela vai dizer que na verdade trata-se do seu próprio corpo, que ele valorizou tanto, que ele ficou tão apegado a ele, que a decomposição cadavérica lhe permitiu ver o corpo, e ele foge dele como se fosse um verdadeiro monstro, alucinado. A questão do apego, do materialismo. Vamos ver então inúmeras histórias extremamente enriquecedoras, e claro que numa palestra de 45 minutos não podemos nem sequer adentrar em algumas delas. Deixar o convite para vocês ler o livro. A outra história belíssima do próprio Tobias, porque em sua residência moram Hilda e Luciana, e ambas foram esposas de Tobias na terra. Hilda desencarna, Tobias muito jovem ainda, viúvo, consorcia-se com Luciana. Hilda passa algum tempo perturbada, com ciúme, mas quando compreende que Luciana está cuidando do seu marido, ajudando a sua família, ela passa a amá-la como uma irmã, e ajuda inclusive depois, quando ela retorna também para o nosso lar, e vivem os três. Luciana era apenas uma ligação fraternal. A ligação amorosa mesmo era de Hilda e de Tobias, que ali convivem sem nenhuma dificuldade. Claro que ele é esposo de Hilda. Luciana está ali acolhida em sua casa, como uma irmã, como uma filha, vencendo o ciúme,
Realmente, como Jesus nos diz que no reino dos céus ninguém se casa nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. É verdade. Mas em nosso lar ainda temos as ligações. Lísias é noivo em nosso lar, visita lugares maravilhosos do lado de sua noiva, planejam a sua reencarnação e já tiveram várias antes juntas, promovendo a sua edificação. Dona Laura retorna. Antes disso, ela tem a comunicação de Ricardo, que vem se comunicar através de uma esfera translúcida, no momento do sono físico, quando ele, como criança, 3 anos de idade, numa noite especial com a assistência de espíritos muito elevados, consegue comunicar-se com a esposa querida Laura, com a filha Judite, a outra também, Lísias. Ele tem que vir numa cápsula a sua comunicação, porque as emoções poderiam ser tão fortes, o nosso afeto, que poderiam prejudicá-lo. Então, esse desapego, quando o espírito parte para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ele tem que começar uma trajetória nova a desapegar-se. André Luiz passa mais de 1 ano em nosso lar, recuperando, sendo atendido, visitando vários locais, conhecendo e narrando com muitos detalhes como é que é essa constituição desta colônia maravilhosa na década de 40. Assiste o início da Segunda Guerra Mundial, a mobilização dos espíritos em favor da humanidade. E vai ver ele próprio que ele não tem autorização de visitar a sua família. Recebe a visita de sua mãe várias vezes. Numa noite, num sono, também ele pode visitá-la em regiões muito belas, que ele nos narra também, que ele não tinha acesso. Ela veio várias vezes a nosso lar. Vai ajudar o seu pai, que tinha se consociado com 2 amantes, ligadas a uma falange muito grande de espíritos trevosos. Não consegue libertar-se dela, está há muitos anos no umbral, desencarnar antes de André. E a sua mãe, num gesto de extrema renúncia, reencarna para consociar-se novamente com Laerte e pede para que as 2 obsessoras do seu marido, suas amantes fora do casamento, suas inimigas, entre aspas, na terra, vai recebê-las como filhas e encaminhá-las para a verdadeira felicidade. É um espírito de escola a nos ensinar o amor incondicional que Jesus nos deixou ensinado aqui na terra. Eis que vos deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. O amor não amado, o amor que não espera nada em troca, o amor da renúncia, o amor ao Pai sobre todas as coisas, que perdoa sempre, que enxerga nos seus companheiros e irmãos de caminhada, crianças na infância espiritual. E o próprio André Luiz, depois de tantos aprendizados, tem a oportunidade de visitar finalmente a sua família. Chega na sua antiga moradia, ela está diferente, os móveis foram trocados. Ele não vê a grande foto onde se encontrava o retrato com a família. Percebe sua esposa conversar com um homem que aparentava ser um médico, e ele narrar que o caso de Ernesto era muito grave. Vê sua esposa Zélia querida chorar, e ele abraça com toda a sua saudade e percebe que ela é incapaz de perceber a sua presença. Ela chora, diz que não suportaria uma segunda vez. Ele tem um choque. Não imaginava que a sua esposa amada pudesse ter se consociado com outro homem. E já haviam se passado 9 anos. Mais de 9 anos. E naquele instante de perturbação, logo em seguida ele recebe a visita de Clarencio, o ministro amigo, e percebe a lição de Jesus de amar a todos. Vê que sua família estaria em condições muito piores se não fosse a presença daquele senhor já idoso, doente,
quer ofertar o carinho, a educação, o amparo aos seus filhos. Percebe sua filha, que se tornar espírita, que naquela noite sonhara e estava com muitas saudades do papai. E então ele vai visitar Ernesto, que está prostrado no leito, com um problema respiratório muito grave. O quadro é realmente difícil. Ele percebe 3 entidades querendo prejudicar Ernesto. E naquela hora, como ele não estava habilitado a lidar com elas, lembra-se que em nosso lar os espíritos podem se comunicar também pelo pensamento. E ora fervorosamente e pede assistência da sua grande companheira e instrutora Narcisa, a enfermeira, simples e humilde. Ela, depois de 20 minutos, comparece. André, eu escutei o seu chamado. O caso é muito grave, somente com a sua presença de espírito superior, as entidades se afastam. Ela vai até a natureza, pede ajuda e entidades misteriosas do reino vegetal se aproximam e informam que ali há mangueiras e eucaliptos que poderiam promover remédios para auxiliar o doente. Ela manipula aqueles fluidos da natureza, aplica sobre a pele de Ernesto durante toda a noite, e na manhã seguinte ele se encontra completamente curado. O médico acha que é um milagre. André Luiz festeja, está feliz, e quando retorna à colônia espiritual, ele percebe uma centena de companheiros, de trabalhadores, que vêm até a porta para recebê-lo, porque todos sabiam do drama que ele iria enfrentar daquela prova. E ele retorna como vencedor. Houvera superado aquele antigo homem velho, ciumento, apegado, egoísta, orgulhoso, vaidoso. Agora era verdadeiramente um servo de Jesus. E é alçado a condição por Clarencio, que diz: André, durante todo esse período aqui você esteve como enfermo. Agora nós abrimos nossos braços para lhe dar o prêmio de ser considerado cidadão de nosso lar. E em júbilo ele retorna àquela cidade maravilhosa. Prosseguirá muito adiante, nos trazendo muitas informações dessa vida que jamais cessa, que a vida prossegue, das belezas que nos aguardam no mundo espiritual, como nos disse Jesus, que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciássemos aqui na terra, por amor a Ele. Então vamos estudar a obra, vamos assistir o filme prestigiando, porque ele vai ser inclusive exibido nos Estados Unidos, já foi confirmado, que poderá levar não somente o filme que atinge os milhões, que emociona as multidões, mas levar sobretudo o livro que esclarece, que ilumina, que orienta, que transforma, que liberta. A força do filme com a força do livro, meus amigos, fará o Consolador prometido por Jesus alcançar uma divulgação muito maior do que nós sequer imaginamos. E muitas outras obras estão vindo, também sendo transformadas em filmes. Prestigiemos, divulguemos esta nova era que se descortina para a humanidade. Ide e pregai, levai a palavra divina, porque os Espíritos do Senhor, meus amigos, que são as virtudes dos céus, descem à terra qual estrelas cadentes, para anunciar esta hora nova, nos convidando para o sublime concerto, e que possamos todos nós ser instrumentos dessa transformação, que o nosso planeta assiste, que se transformará muito em breve em um mundo de regeneração, um mundo de paz, de esperança e de felicidade. E que o Senhor da vida continue nos abençoando e nos conservando em sua infinita e maravilhosa paz.